Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um equipamento tem ajudado a Polícia Federal a impedir o tráfico internacional de drogas no maior aeroporto do país. A reativação do scanner corporal ajudou a superar o número de apreensões e de prisões de todo o ano passado. Policiais federais que atuam no Aeroporto Internacional de São Paulo registraram um recorte. O número de passageiros detidos este ano por tráfico de drogas é o maior em 10 anos. 407 prisões em flagrante, 2 a mais do que no ano passado inteiro. O número de drogas apreendidas também aumentou. Em 8 meses, as apreensões de maconha, haxixe e metanfetamina superaram os números de 2023. De acordo com a Polícia Federal, a explicação para o crescimento de prisões e apreensões no maior aeroporto do país está no reforço da fiscalização. Desde que o scanner foi reativado, triplicou o número de pessoas flagradas com drogas no corpo. O equipamento voltou a funcionar em abril e ajudou a evitar o embarque de algumas centenas de quilos de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo. O scanner consegue mostrar com nitidez a droga ingerida pelo passageiro. A gente consegue exatamente identificar aquele que efetivamente está engolido, sem uma necessidade de levar diretamente ao hospital e gerando um risco da gente acabar causando algum tipo de prejuízo a alguém que não esteja transportando nada. Investigações apontam que o perfil das chamadas mulas do tráfico mudou. Este ano, o número de brasileiros superou o de estrangeiros. São geralmente pessoas sem passado criminal, de baixa renda e que recebem entre 10 e 20 mil reais para transportar alguns quilos de drogas. A pena para quem é flagrado passa de 15 anos na prisão. Veja agora outras notícias do dia. Ministro Alexandre de Moraes impõe nova multa à empresa de Elon Musk depois de rede social X driblar bloqueio. Incêndios florestais fazem escolas suspenderem aulas no Distrito Federal. Em Portugal, casa explode depois de ser atingida pelas chamas. Operação do Ministério da Justiça tira do ar centenas de aplicativos de filmes e sites ilegais. Em São Paulo, polícia procura pelo homem que ataca mulheres e adolescentes nas ruas. Parlamento Europeu reconhece Edmundo González como presidente eleito da Venezuela. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Nove pessoas foram presas numa operação contra a distribuição de conteúdos piratas na internet. 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegais foram tirados do ar. A investigação teve como alvo plataformas digitais que ofereciam conteúdo sem autorização. No Rio de Janeiro, a polícia encontrou uma central clandestina que funcionava numa casa na zona oeste da cidade. Os computadores e equipamentos eletrônicos usados nas transmissões foram apreendidos e vão passar por perícia. Essas organizações criminosas, elas captam de maneiras ilegais, sinais e revendem por meio de sites ilegais. A ação aconteceu em 10 estados e contou com a participação internacional de órgãos dos Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Peru e Reino Unido. No Paraná, um dos suspeitos é investigado por transmitir jogos da Liga Inglesa de Futebol. Eles informaram de forma muito sumária que, de fato, faziam essa transmissão dos jogos mediante paga de publicidade e de usuários de forma pontual. A operação tirou do ar mais de 670 sites e 14 aplicativos de streaming ilegais. No Brasil, a pena para quem comete esse crime é prisão de 2 a 4 anos e multa. Os investigados podem ser indiciados por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Então, se alguém tentar digitar esse site hoje para tentar ver um jogo, a pessoa já não vai achar.
Na Bahia, um homem sofreu queimaduras após o celular dele explodir no bolso. O uso de carregadores e equipamentos falsificados pode aumentar o risco de acidentes. O homem limpava a calçada quando, de repente, uma fumaça começou a sair do bolso da bermuda. O celular havia explodido. A vítima tirou a roupa para conter o fogo. O flagrante aconteceu em Feira de Santana, no interior da Bahia. Neste caso, o homem teve queimaduras leves e passa bem, mas os riscos são grandes. De acordo com especialistas em eletrônica, essas explosões podem acontecer quando há uma sobrecarga da bateria, o que provoca o superaquecimento do aparelho. Acaba dando uma carga superior à prevista à bateria e quando coloca no bolso ou em algum lugar quente, com o calor, há uma explosão. Os celulares usam baterias de lítio, que é um mineral. Por segurança, os aparelhos devem ser homologados e carregados com equipamentos autenticados. Recentemente, na cidade de Brumado, também no interior baiano, uma casa ficou em chamas após um telefone explodir, enquanto estava carregando em cima do colchão. Mesmo sabendo dos riscos, muitos brasileiros carregam os aparelhos de forma inadequada. Normalmente eu durmo com ele no carregador, cabeceira da cama, né, do meu lado. As baterias de celulares, elas são feitas pelo fabricante com rígidos critérios de segurança, né? Mas, infelizmente, o mercado paralelo troca essas baterias com extrema facilidade por baterias de segunda e terceira linha. Governadores dos estados mais impactados pelas queimadas se reuniram hoje com ministros no Palácio do Planalto. O encontro, conduzido pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, reuniu 9 governadores para discutir medidas de combate aos incêndios, como a liberação, já anunciada, de 514 milhões de reais para o combate ao fogo e aos efeitos da seca. Rui Costa anunciou que mais 400 milhões de reais serão liberados para os estados pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A crise é grave, é um enfrentamento muito difícil, as ações estão sendo o tempo todo ajustadas e o que nós queremos é trabalhar de forma integrada. O presidente Lula tem nos orientado que o nosso trabalho é de atender a população, porque está fazendo mal à saúde, está fazendo mal à nossa economia. A avaliação dos governadores é que as medidas discutidas com o Planalto não terão resultado imediato e os efeitos só devem ser percebidos no ano que vem. Eles defendem que, diante da emergência atual, seria preciso mais objetividade nas ações. Se liberar hoje um recurso na conta de qualquer estado, dificilmente você consegue, comprar veículos, comprar equipamento, alugar aeronaves, para que em 15 dias tudo isso esteja funcionando. Desde abril, nós estamos investindo e o governo federal também tem investido lá no estado de Mato Grosso do Sul. Existe um envolvimento dos estados e da União ao longo desse tempo. O ministro da Casa Civil rebateu as críticas. Nós estamos há 3 meses fazendo reunião com os estados. Alguns governadores não vieram nas reuniões anteriores. Os governadores concordaram que a maioria dos incêndios tem origem criminosa. Também houve encontro com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Ele defendeu a liberação de recursos para combater os efeitos dos incêndios. Não há dicotomia entre responsabilidade fiscal e responsabilidade ambiental. Só existe responsabilidade fiscal verdadeira com responsabilidade ambiental. O resto é hipocrisia. Eu nunca vi, na história dos povos, alguém parar uma guerra por teto fiscal. 5 escolas de Brasília suspenderam as aulas hoje por causa dos incêndios. Numa delas, crianças de 10 a 13 anos chegaram a passar mal com a fumaça. O colégio tem gestão compartilhada com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O atendimento dos alunos foi feito pelos integrantes da corporação que trabalham na escola. Os alunos passando mal
e os bombeiros já foram atendendo, a gente também já foi vendo os casos que estavam mais graves, passava para eles, aqueles que estavam só se sentindo mal a gente tirava do local e fazia a liberação, ligar para os pais. A escola fica aqui, em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros da região central de Brasília. Apesar da fumaça hoje estar menos intensa, os alunos foram dispensados das aulas. Segundo a Secretaria de Educação, outras 4 escolas públicas suspenderam as atividades por conta dos incêndios. Os registros de queimadas tiveram alta de 240% neste ano no Distrito Federal. Desde o último domingo, o Parque Nacional de Brasília sofre com um incêndio que só foi controlado hoje pelo Corpo de Bombeiros. Mesmo assim, ainda há pequenos focos e as equipes seguem trabalhando no local. O operador nacional do sistema elétrico recomendou hoje o retorno do horário de verão. Segundo o ONS, não há risco de crise energética, mas a mudança ajudaria no planejamento para o ano que vem. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, uma decisão vai ser tomada dentro de 10 dias, mas a palavra final é do presidente Lula. E, finalmente, um pequeno alívio para Goiás. Voltou a chover no estado depois de 5 meses. Os bombeiros que combatem as queimadas comemoraram. O vídeo registra a alegria pelo momento tão esperado. Olha a chuva, sargento! O bombeiro até dança para comemorar. A chuva finalmente veio e chegou na hora certa. Apagou, sargento! Vamos embora! Quem aparece no vídeo é o sargento Israel Beltrão, do Corpo de Bombeiros de Goiás. A equipe estava controlando uma queimada em uma fazenda em Petrolina, a 80 quilômetros de Goiânia. Quando a gente vem assumir o nosso trabalho cotidiano, né, eu já venho com pensamento positivo. Nada que um pouco de fé também, né, nos ajude. Quando você vê a chuva caindo, né, e uma época do ano em período de transição para a chuva, você vê que facilita a renovação, né? Depois de 5 meses de estiagem, choveu em municípios da região sudoeste, sul e central do estado. Em Goiânia, a chuva ainda não veio. Já são 161 dias de seca. Mesmo nas cidades onde choveu, o volume não passou de 2 milímetros. Muito pouco para amenizar o calor e o tempo seco. Também choveu em Minas Gerais, estado com o maior número de municípios no ranking da estiagem. Em Uberlândia, a chuva foi comemorada pela população após 150 dias. Tinha 5 meses que a gente não molhava com água de chuva, olha que beleza. A chuva não foi suficiente para evitar novos registros de céu encoberto por fumaça. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo nessa sexta-feira? Seco e ainda sem chuva em grande parte do Brasil, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. E boa noite para você de casa. Até o fim de setembro, todo o interior das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste segue com tempo firme e calor. São Paulo terá gangorra de temperaturas. Amanhã o sol predomina. À noite tem chance de pancadas isoladas de chuva, faz até 33 graus. No sábado, pancadas a qualquer hora e até 25. No domingo, o sol e o calor voltam com até 31 graus. Hoje, a chuva ficou concentrada sobre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Pelas imagens de satélite, ainda chove sobre esses mesmos locais. Amanhã, uma nova frente fria e uma circulação de ventos formam nuvens carregadas sobre a região sul e o interior do estado de Mato Grosso do Sul. Na área destacada do mapa, risco de chuva forte e volumosa. A região de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e mais 366 cidades dos estados do sul estão em alerta para chuva de granizo que pode provocar estragos. Há chance também de tempestades de poeira pela grande quantidade de fuligem na atmosfera. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, chove o dia todo e os ventos podem passar dos 100 km por hora. Nesta sexta-feira, faz 22 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, em Brasília e em São Luís,
Os termômetros chegam aos 33 e até 38 em Manaus. Hora do Tempo Delivery. A Leonata é da cidade de Piúma, Espírito Santo. Bem-vinda, Leonata! Os próximos dias seguem quentes, abafados e sem chuva. As máximas ficam entre 28 e 33 graus até domingo. A Antônia quer saber quando vai chover em Goiânia, Goiás. Boa noite, Antônia. Só em outubro. Até domingo, as máximas chegam aos 38 graus com tempo bastante seco. Participe também com uma mensagem nas redes sociais. Coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja, ainda hoje, presidente Lula assina decreto para acabar com o impasse entre quilombolas e o centro de lançamento de foguetes no Maranhão. Polícia procura homem que tem atacado mulheres na zona leste de São Paulo. O maníaco da Moca foi denunciado e reconhecido por 7 vítimas. Israel teria proposto aos Estados Unidos um novo acordo com o Hamas que permitiria a libertação de reféns e o fim dos combates na faixa de Gaza. Eleições 2024. Combate ao tráfico de animais e ao roubo de cargas. Mais oportunidades às pessoas vulneráveis. Esses foram alguns dos assuntos da campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. José Luiz da Atena participou de uma sabatina pela manhã. À tarde, o candidato do PSDB esteve no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, onde se encontrou com a equipe de campanha e conversou com jornalistas. Da Atena falou sobre uma das propostas que está no programa de governo dele, a ampliação do Bolsa Trabalho, que dá auxílio financeiro para pessoas desempregadas enquanto elas passam por cursos de qualificação profissional. São jovens aí, não só jovens, bem jovens, mas pessoas entre 25 e 34 anos que não têm o que fazer. A gente precisa qualificar essas pessoas para que possam ter mais oportunidade num campo cada vez mais competitivo de trabalho. Está na nossa proposta, sim. Pela manhã, Guilherme Boulos, do PSOL, visitou a sede da União Internacional Protetora dos Animais, na zona norte de São Paulo. O candidato prometeu que, se for eleito, vai construir em São Paulo o maior centro de adoção de animais do Brasil, além de hospitais veterinários. Boulos também afirmou que pretende adotar medidas para ampliar a fiscalização de combate aos maus tratos e ao tráfico de animais na capital paulista. Se você não tem uma fiscalização em quem trafica animais, não tem uma fiscalização em quem maltrata animais, isso vai continuar acontecendo. A nossa política municipal de defesa animal vai garantir essa fiscalização e, sobretudo, o cuidado, né? Os animais precisam de cuidado. Candidato à reeleição pelo MDB, o prefeito Ricardo Nunes fez campanha em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, acompanhado do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Eles visitaram o mercado municipal do bairro, cumprimentaram eleitores e pararam em um restaurante para tomar café. O prefeito e o governador também participaram de um encontro com empresários aqui na Associação Comercial da região. Ricardo Nunes disse que pretende, em um novo mandato, implementar mais medidas de desburocratização para melhorar o ambiente de negócios na cidade e atrair mais investimentos privados. A gente deu para quem quer empreender aqui na cidade uma condição de ter um ambiente saudável, seguro. Ele sabe que as leis aqui serão respeitadas, a gente tem um regime tributário que é competitivo e também um comportamento de todos os agentes da prefeitura que dão segurança. Ninguém vai investir onde não tem segurança jurídica. A candidata do PSB, Tabata Amaral, visitou o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e região. Tabata ouviu as reivindicações do setor e disse que, se for eleita, vai dar apoio às polícias para diminuir o número de roubos de carga, que só na cidade de São Paulo, segundo o sindicato, chegou a 3.000 no ano passado. A candidata afirmou que os crimes sempre acontecem nos mesmos locais. A gente nunca vai ter guarda ou policial suficiente. Não é espalhar pela cidade toda, é usar tecnologia, é usar dados para entender onde o crime está acontecendo e ali você reforça iluminação, câmera, melhora a sinalização, você reforça o policiamento. A candidata Marina Helena, do Novo, participou de sabatina de um jornal e se reuniu com a equipe de campanha.
Altino Prazeres, do PSTU, teve reunião com a assessoria, deu entrevista a psicólogos e participou de debate na USP. Ricardo Senesi, da UP, fez caminhada na região central da cidade e participou de debate também na USP. João Pimenta, do PCO, participou do debate da USP. Bebeto Haddad, da DC, fez caminhada com apoiadores no Brás. Pablo Marçal, do PRTB, não teve agenda pública de campanha. Em Belo Horizonte, os candidatos à prefeitura falaram hoje de propostas para a saúde e de incentivos ao esporte e ao ensino integral. Mauro Tramonte, do Republicanos, visitou a região Centro-Sul e prometeu revitalizar as comunidades de Belo Horizonte. As vidas favelas, nós vamos aumentar aí também a Wi-Fi, né? As internets nas favelas. Nós vamos também providenciar mais limpeza nas favelas, mais urbanização, uma coisa mais bonita, uma coisa que eles precisam, a atenção que eles precisam ter. Gabriel Azevedo, do MDB, esteve em um clube recreativo e falou sobre incentivos ao esporte. Preciso que o esporte público transborde a área dos clubes sociais e vá para a área pública da cidade. Eu quero que Belo Horizonte seja uma grande praça de esportes, porque isso não só melhora a nossa saúde, como também garante mais medalhas nas Olimpíadas. Duda Salaber, do PDT, esteve no lançamento de um projeto de prevenção ao HIV. Depois, participou de sabatina na Record Minas. Estão faltando infectologistas em BH. A gente tem que avançar na prevenção do combate ao HIV e AIDS. Os dados têm mostrado que a população que tem mais tendo problemas com HIV e AIDS é a população mais pobre e marginalizada de Belo Horizonte. Ampliar o acesso à educação e ao ensino em tempo integral são algumas das principais demandas para o próximo prefeito de Belo Horizonte. Atualmente, 1.600 crianças aguardam na fila por uma vaga nas escolas infantis municipais. Bruno Engler, do PL, participou de encontro com representantes do movimento de luta Procreches e prometeu fazer parcerias com a rede privada para resolver o problema. A gente vai zerar essa fila com a construção de novas EMEIs, que são importantes, mas também com a ampliação da rede parceira. Então a gente vai fazer parceria com creches, com escolas particulares, que possam estar recebendo essas crianças de famílias de baixa renda. Durante a agenda na região central, Rogério Correia, do PT, disse que pretende investir em educação em tempo integral. Convênio com as creches conveniadas, que são importantes, e já tem também educação integral. Então a escola é ampliar as vagas, mas garantindo a todas as mães que elas terão, aquelas que querem, o seu filho numa escola de tempo integral. Fuad Noman, do PSD, se encontrou com representantes do Sindicato da Indústria da Construção Pesada. Ele disse que, se for reeleito, vai mudar as regras de construção na cidade. É a flexibilização de áreas de construção. Eu vou ampliar para outras áreas, por exemplo, alguns benefícios que nós estamos dando hoje para o hipercentro. Para o ano que vem, eu acho que o setor da construção vai ter um grande impulso. Carlos Viana, do Podemos, se reuniu com engenheiros no Conselho Regional da categoria. Ele sugeriu um novo plano diretor para a cidade atrair novos investimentos. Permitir a construção de novos imóveis maiores e de luxo em Belo Horizonte, torres para a hotelaria, porque Belo Horizonte precisa, e que esses investidores, esses empreendedores, nos ajudem a resolver o problema do trânsito, que hoje é o segundo pior do Brasil. Indira Xavier, da UP, fez panfletagem nas estações de ônibus. Lourdes Francisco, do PCO, participou de encontro na Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais. O Anderson Rocha, do PSTU, fez panfletagem e visitou o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. A seguir, o Parlamento Europeu reconhece Edmundo González como o presidente eleito da Venezuela. E veja também, em Portugal, o flagrante da explosão de uma casa atingida pelo fogo. Polícia identifica criminosos que atiraram em adolescente mineira que entrou por engano em comunidade do Rio. O exército de Israel lançou hoje cerca de 30 bombardeios contra alvos dos terroristas do Hezbollah, no Líbano. O ataque aéreo destruiu lançadores de foguetes e instalações do grupo. A ofensiva faz parte do plano de Israel de centrar as ações no norte do país, uma região de confrontos com Hezbollah. O líder da organização disse hoje que as explosões dos walkie-talkies e pagers atribuídas a Israel são uma declaração de guerra contra o grupo.
Já são 37 mortos nos incidentes. Uma reportagem do jornal americano The New York Times afirmou que pelo menos 2 empresas de fachada foram criadas para mascarar as identidades reais das pessoas que criaram os pagers, oficiais de inteligência israelenses. Israel não comentou. A mudança no foco do conflito indica que a guerra na faixa de Gaza pode estar perto do fim. Segundo a imprensa israelense, o governo enviou aos Estados Unidos uma nova proposta de acordo com o Hamas, que inclui a libertação dos reféns e o fim dos combates na faixa de Gaza. O líder do grupo terrorista e aliados teriam garantia de uma saída segura da região. Em Israel, a polícia anunciou hoje que prendeu no mês passado um judeu israelense suspeito de planejar com o Irã o assassinato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O governo de Portugal decretou estado de calamidade por causa dos incêndios florestais que atingem o norte do país. São mais de 100 focos ativos. Esta imagem mostra o momento em que uma casa explodiu depois de ser atingida pelas chamas. Desde domingo, o fogo já queimou o equivalente a mais de 70 mil campos de futebol. Pelo menos 7 pessoas morreram, entre elas um brasileiro. O governo português também decretou luto nacional para amanhã, em solidariedade às vítimas. A polícia procura pelo homem que tem atacado mulheres nas ruas da Zona Leste de São Paulo. Ele estaciona o carro e tenta colocar as vítimas dentro do veículo. Já foram registradas ao menos 7 abordagens. O modo de agir é o mesmo. Ele para o carro e espera uma mulher passar. Na sexta-feira passada, o maníaco da Moca, como está sendo chamado, atacou 3 delas no bairro. Às 5:50 da tarde, ele tenta agarrar uma jovem num ponto de ônibus. Ela consegue se desvencilhar e foge. 1 minuto depois, ele ataca esta outra mulher de vestido. Mesmo agarrada pelo pescoço, ela também escapa. Depois desses 2 ataques frustrados, o homem não desistiu. Ele localizou uma terceira vítima, deu a volta ao quarteirão e estacionou o carro bem aqui, em frente a uma escola, na mesma rua, e esperou. 15 minutos depois da primeira tentativa, ele atacou uma adolescente que tinha vindo buscar o irmão. A jovem, surpreendida pelo homem, achou que seria assaltada. Chegou a oferecer o celular, mas aí, quando ele abriu a porta traseira do carro, ela percebeu que a intenção dele era outra e começou a gritar. De repente, uma buzina espantou o maníaco. A jovem fugiu. Mais tarde, mandou uma mensagem para a mãe. Mãe, eu tenho certeza que o cara não queria me assaltar. Ele queria me colocar num carro. A mãe da adolescente, que não quer se identificar, diz que o ataque deixou a jovem traumatizada. Ela ainda está com aquele medo. Parece que ela ainda não tem aquela segurança de sair. Para a escola vai acompanhada, retorna para a escola acompanhada. Se precisar de sair, ela vai com a gente, mas sozinha, nem pensar. No fim da tarde, a justiça expediu um mandado de prisão temporária por roubo contra o maníaco, identificado como Solirano de Araújo Souza, de 48 anos. Se, eventualmente, os fatos indicarem que era outro crime, um crime sexual, assim a gente vai entregar formado essa instrução para o judiciário decidir como vai processá-lo. Ele foi reconhecido por 7 mulheres e é considerado foragido. O carro foi encontrado abandonado. No interior havia roupas, uma chave de fenda e uma faca, o que deixou a mãe da adolescente ainda mais assustada. A gente vai denunciar, eu vou até o fim por ela, pelos meus outros filhos, mas eu vou. Melhorou o estado de saúde da adolescente baleada ao entrar por engano de carro com o pai numa comunidade do Rio de Janeiro. Este ano, 7 pessoas foram atingidas por disparos depois de errarem o caminho em áreas perigosas da cidade. Enquanto aguarda a liberação médica para voltar a Minas Gerais, Valentina tranquilizou a família. Eu vou sair dessa, eu vou muito melhor e já eu tô aí. A adolescente estava neste carro com o pai, que entrou por engano no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Os turistas tentavam seguir para uma praia da zona oeste, mas foram guiados para uma área de risco. Eu não sei o motivo, mas o GPS ele já recalcula a rota, te enviando para dentro daquela comunidade. E aí, às vezes, você está distraído e quando você se vê, você já está lá dentro. O veículo foi atacado a tiros.
Um dos disparos atingiu o quadril da adolescente, de 14 anos. Quando eu consegui sair, ela encostou e falou: papai, tomei o tiro sim. Aí eu fiquei desesperado e tudo, comecei a acelerar. Na delegacia, o pai da vítima conseguiu identificar 2 suspeitos de envolvimento no ataque. Eles estavam em uma moto que perseguiu o carro da família. Desde o início do ano, pelo menos 7 pessoas foram baleadas ao entrar por engano em comunidades do Rio de Janeiro. Hoje, uma viatura da PM estava posicionada no acesso ao Complexo da Maré, onde ocorreu o ataque. Um policial militar da reserva reagiu a uma tentativa de assalto no estacionamento de uma tradicional faculdade particular na zona sul de São Paulo. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. As câmeras de segurança registraram a ação. O policial militar da reserva chega ao local neste carro blindado. Pouco depois, 2 criminosos invadem o estacionamento em 2 motos. Um deles rende o manobrista com uma arma. Em seguida, se aproxima do motorista do carro, que desce do veículo com uma arma na mão e dispara em direção ao assaltante, que corre. A dupla fugiu em uma das motos. Nestas imagens, os ladrões aparecem em alta velocidade. A moto abandonada no estacionamento foi apreendida e vai passar por perícia. O veículo havia sido roubado. Segundo a polícia, um dos criminosos já foi identificado. Os alunos da faculdade contaram que no momento da tentativa de assalto, pouco antes do horário do almoço, a movimentação em frente à faculdade era grande. Todo mundo correu para dentro. Foi um pouco desesperador mesmo, mas sorte que todo mundo está bem, né? Na fuga, um dos criminosos deixou cair o celular. O telefone também vai passar por perícia. Os 2 seguem foragidos. A universidade disse que a vítima da tentativa de assalto é um policial militar da reserva que trabalha como segurança. Em nota, afirmou que ele agiu de forma rápida e garantiu a integridade de todos. Ninguém ficou ferido. Nos Estados Unidos, o candidato Donald Trump viajou hoje para Washington, onde participa de um evento de combate ao antissemitismo no país. A adversária Kamala Harris faz campanha no Michigan, com a participação da apresentadora Oprah Winfrey. A candidata percorre estados-chave para a eleição. Hoje ela estará em Detroit, no Michigan, e mais uma vez vai contar com o apoio da jornalista e apresentadora Oprah Winfrey, que já discursou na Convenção Democrata no mês passado. Um dos objetivos é incentivar os eleitores a se registrarem para votar no dia 5 de novembro. Como o voto aqui nos Estados Unidos não é obrigatório, os candidatos tentam convencer os eleitores a irem até as urnas. O evento também deve promover mais arrecadação para a campanha democrata. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que Kamala Harris e Donald Trump estão empatados nas intenções de voto, com 47% cada em uma média nacional. Hoje, o candidato republicano viajou para Washington, como mostra o repórter Tiago Nolasco. Em um dos eventos na capital americana, Donald Trump busca combater o antissemitismo, que é o ódio contra os judeus. O candidato republicano também discursa em um evento do Conselho Israelense Americano, semanas antes do aniversário de 1 ano dos ataques dos terroristas do Hamas contra Israel. Questões do atual governo podem afetar as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. O Congresso americano tem até o fim do mês para dar uma nova autorização de gastos para o presidente Joe Biden. Se a proposta não for aprovada, centenas de serviços públicos teriam que ser paralisados. Um projeto chegou a ser apresentado pelos republicanos, mas acabou derrotado no Congresso. Veja a seguir. Em visita ao Maranhão, Lula assina decreto para acabar com a disputa entre quilombolas e o centro de lançamento de foguetes. Ministro Alexandre de Moraes multa Rede X em R$5 milhões por dia, depois da tentativa da plataforma de burlar a suspensão no Brasil. A Procuradoria-Geral da Fazenda pretende recuperar até o fim do ano mais de R$1 bilhão devidos por empresas ao Fundo de Garantia. Vamos conversar com a Patrícia Lages. Oi, Pati, boa noite. De onde é que vai vir esse dinheiro? Dos próprios empregadores. Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Todos os anos o governo recupera os valores devidos e a previsão para este ano passa de R$1 bilhão.
Segundo o levantamento do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, mais de 215 mil empresas deixaram de depositar o FGTS e estavam na dívida ativa no mês de agosto. Isso pode representar que pelo menos 5 milhões de funcionários dessas empresas estejam com um saldo menor na conta do Fundo de Garantia. Para recuperar o dinheiro, a Procuradoria-Geral utiliza o protesto em cartório como forma de cobrança, o que é mais eficiente, mais barato do que os processos judiciais. Para facilitar o pagamento das empresas, a Procuradoria pode conceder descontos nos juros e nas multas e pode também estender os prazos de pagamento. Porém, o valor que cabe ao trabalhador será mantido e não terá qualquer redução. Ô, Paty, o trabalhador ele tem de fazer alguma coisa para receber esse valor lá na conta dele do FGTS? Não precisa não, viu, Cris? Quem vai fazer a cobrança dos débitos das empresas é a Procuradoria-Geral da Fazenda. Esses valores serão depositados diretamente nas contas de FGTS de cada trabalhador. Para acompanhar se os depósitos do FGTS estão sendo feitos em dia pelas empresas, basta acessar o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal e conferir o extrato da conta. Para mais dicas de economia e finanças, acesse as redes sociais do Jornal da Record. Cris, Celso. Obrigada, Paty. Valeu. O presidente Lula assinou hoje um decreto de conciliação entre quilombolas e o centro de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. O decreto delimita as terras do território quilombola e a área que pertence ao centro de lançamento de Alcântara. Mais de 78 mil hectares foram destinados às comunidades quilombolas e 12.600 ficaram com a Força Aérea Brasileira. O acordo promete pôr fim a uma disputa que já dura mais de 40 anos entre a FAB e as comunidades quilombolas da região, por direitos sobre o território. Os conflitos começaram na década de 80, quando a base de Alcântara foi construída e mais de 300 famílias quilombolas tiveram que deixar a região. Agora, mais de 4.500 famílias serão beneficiadas. Nós temos que escolher algumas comunidades, fazer algumas escolas e colocar ônibus de qualidade para transportar as crianças para ir para estudar. Além de fazer mais UBS ou mais UPA, a gente vai ter que ter BEJ aqui, a gente vai ter que ter micro-ônibus ou vans, sabe, com médico, enfermeira e aparelho para visitar as comunidades. A cerimônia também marcou o primeiro evento público da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, desde a demissão do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acusado de assédio sexual. O presidente Lula aproveitou o evento para apresentar a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Macaé, professora. No fim da tarde, o presidente retornou para Brasília. Em Porto Alegre, os principais candidatos à prefeitura participaram de um debate na Câmara de Dirigentes Lojistas. O desenvolvimento econômico pós-enchentes é um dos principais desafios do próximo prefeito de Porto Alegre. Um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas calculou um prejuízo superior a 480 milhões de reais no comércio de Porto Alegre devido à enchente. 46 mil empresas foram afetadas. Os projetos de governo dos 4 principais candidatos à prefeitura foram apresentados hoje. Sebastião Melo, candidato à reeleição pelo MDB, aposta em um alinhamento com o governo federal para incentivar o comércio local. Uma das iniciativas do candidato é ampliar as ofertas do Pronamp, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Seja o BNDES, seja a Caixa Federal, eu acho que tem que ter mais linha de crédito. Por quê? Porque os empresariados perderam o seu estoque e para refazer o seu estoque não tem capital de giro, então precisa de dinheiro subsidiado. O resgate das empresas e dos empregos na capital gaúcha faz parte das propostas da candidata do PDT, Juliana Brizola. A primeira medida é da segurança, ou seja, que o sistema de proteção da cidade contra enchentes funcione com as obras que virão, seja do PAC, seja das obras do governo estadual. Para a candidata do PT, Maria do Rosário, segurança e estrutura urbana são fatores fundamentais para que o comerciante possa recomeçar.
O que eu vou fazer é colocar mais casas de bomba, vou melhorar a situação de limpeza cotidiana e do lixo também, gente. Tem que limpar mais, melhorar o sistema de container e assegurar tranquilidade. Felipe Camozato, do Novo, afirmou que para devolver a confiança do empresariado em Porto Alegre, é preciso pensar em segurança contra desastres climáticos. Fabiana Sanguiné, do PSTU, César Pontes, do PCO e Luciano, do MLB, da Unidade Popular, fizeram panfletagem. Carlos Alain de Castro, do PRTB, não teve agenda nesta quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou a rede social X em 5 milhões de reais por dia. Luiz Fara Monteiro, de Brasília, traz os detalhes para a gente. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o JR essa noite. A medida foi tomada depois que a plataforma trocou de servidores e ficou disponível para usuários no Brasil. Moraes também determinou que 2 advogados comprovem um suposto vínculo como novos representantes legais da plataforma no país. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes intima a plataforma a suspender de imediato a utilização de novos servidores e, em caso de descumprimento, a empresa será multada em 5 milhões de reais por dia, que já devem ser cobrados desde ontem, quando a rede ficou parcialmente disponível para usuários brasileiros. Segundo Moraes, não há dúvidas de que a plataforma X, sob o comando direto de Elon Musk, novamente pretende desrespeitar o poder judiciário brasileiro, já que a Anatel identificou a estratégia utilizada para desobedecer à ordem judicial, inclusive com a sugestão das providências a serem adotadas para a manutenção da suspensão. A Rede X está bloqueada no Brasil desde o fim de agosto. A decisão vale até que a plataforma cumpra decisões judiciais para bloquear perfis investigados em inquéritos do tribunal e indique um representante legal no país. Os quase 19 milhões de reais de multas impostas à empresa de Musk já foram quitados, depois de um bloqueio judicial em contas da Starlink, empresa de satélites de Elon Musk. O ministro Alexandre de Moraes também deu prazo de 24 horas para que 2 advogados de São Paulo, que supostamente teriam sido nomeados pela empresa de Musk como representantes no Brasil, comprovem vínculo com o X. Com isso, a rede pode ser desbloqueada e voltar a operar em território nacional. Em outra frente, a Polícia Federal vai investigar e identificar usuários que acessaram o X depois do bloqueio determinado pelo Supremo. As pessoas identificadas poderão ser multadas em até 50 mil reais por dia de descumprimento, inclusive pelo uso de redes alternativas para acessar o X. A Anatel deve ajudar a PF no rastreio de acessos e já trabalha para garantir que o X volte à suspensão total no Brasil. Notificamos todas as 20 mil empresas de telecomunicações do Brasil que provêm serviços de acesso à internet para que efetivem o bloqueio. Nós solicitamos que elas façam esse bloqueio e que nos reportem para que a gente possa reportar, que a gente possa informar ao Supremo Tribunal Federal sobre o nível de execução desse novo bloqueio e a gente poder acompanhar e monitorar para garantir que todas as operadoras efetivem esse bloqueio o mais rápido possível. Para saber mais notícias de Brasília, acesse o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo com Cris e Celso. Obrigado, Fara. O Parlamento Europeu reconheceu hoje Edmundo González Urrutia como presidente legítimo e democraticamente eleito da Venezuela. A resolução pede à comunidade internacional que pressione o regime de Nicolás Maduro para que aceite a vontade do povo venezuelano. Refugiado na Espanha há 11 dias, González reivindica a vitória nas eleições de julho. No vídeo, ele agradeceu o apoio do Parlamento Europeu e afirmou que a saída dele da Venezuela é temporária. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem A Fazenda, com o resultado da votação do Paiol e uma prova especial. Você não pode perder. Ótima noite para você. Boa noite.